socorro a Jesus. Mas um só voltou para agradecer. Os 9 desistiram, foram embora, receberam a cura, mas não foram salvos. O que voltou, a Bíblia diz que ele adorou o Senhor, e ali o Senhor disse: a tua fé te salvou, vai em paz. E ele não deixou Jesus, ele continuou seguindo a Jesus. Mas tem pessoas que elas perderão a salvação, porque elas não deixam a prática da idolatria, né? Não deixam as práticas do passado, não deixam os vícios, não deixam a bebida, não deixam as drogas, e por causa do vício, elas mergulham cada vez mais, ficam mais distantes de Deus, e não querem compromisso com a palavra, nem com o dono da palavra. Os assassinos impuros e feiticeiros. Fala dos assassinos, fala daqueles que tiram vida de forma intencional, espontânea. Aqueles que odeiam também o seu irmão. Por que o seu irmão? Porque a Bíblia diz que os homicidas não entram no reino do céu. E o apóstolo João fala das pessoas que aborrecem seu irmão, que não perdoa, mesmo estando na igreja, ele não perdoa. E a Bíblia trata essas pessoas como homicida, como criminoso, porque ele mata as pessoas dentro da igreja. Eles matam, eles ferem, eles magoam, e as pessoas às vezes morrem na fé por causa dessas pessoas, que por ela não ter amor no coração, mesmo estando na igreja, ela mata outros, e ela é chamada de homicida, porque ela não tem misericórdia de ninguém. E a Bíblia diz, existem algumas pessoas, que Paulo mesmo cita algumas pessoas, e disse: essas pessoas são como gangrena, são como um câncer que come, que corrói, e não se sujeita à vontade de Deus. Então essas pessoas também não entram no reino do céu, por causa das suas práticas, por odiar, por matar, por prazer, né? E isso acontece frequentemente. Hoje a coisa está séria. Tem pessoas que basta olhar para uma pessoa e ela não se identificar, não gostar daquela pessoa, ela mata aquela pessoa. Não precisa muita coisa hoje, é só o camarada querer: não gostei daquele camarada, vou matá-lo, e mata. Hoje as pessoas estão sem amor no coração, infelizmente. Impuros são aqueles que praticam a imoralidade sexual, adultério, a fornicação, vício em pornografia, né? Orgias e outras coisas mais. Então é o que a gente vê muito. Isso, a igreja não está livre dessas coisas não, né? Porque agora há pouco surgiu um caso aí de uma pessoa muito conhecida. Isso foi, ainda está sendo notícia no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Uma pessoa importante, pessoas que até davam instruções, ensinamento em escola bíblica, mas pegaram ele envolvido com pedofilia. Então isso é uma prova que, mesmo estando na igreja, se o camarada não vive uma vida de verdade com Deus, ele é um praticante do pecado e pode não entrar no reino do céu. Porque a coisa mais importante que a gente temos aqui é ter confiança em Deus, crer e saber que nós estamos andando para o céu e devemos andar com fidelidade naquele que nos convocou, que nos chamou, em obediência e fé na sua palavra. E eu estava dizendo hoje à minha esposa em casa, eu disse: você sabia que tem muita gente na igreja que não acredita mais no novo céu e nova terra? Tem muitas pessoas que estão nas igrejas e elas não acreditam mais no céu. Sabe por quê? Porque uma pessoa que acredita que vai para o céu, ela tem cuidado com a sua fé, ela tem temor, ela não quer perder essa viagem, porque é uma viagem que é para a eternidade. Paulo fala do peso da glória que nós carregamos. Então uma pessoa que ela não tem essa convicção mais, para ela tanto faz estar na igreja pecando ou não confessa pecado e continua pecando, porque já não acredita mais em salvação, já não acredita mais no céu, acreditam que vão morrer e acabou. Mesmo estando na igreja, tem muitas pessoas que não acreditam mais no céu. Por esse motivo, as pessoas não querem mais obedecer, não querem mais viver uma vida com Deus. E a gente encontra isso dentro
das igrejas, porque as pessoas estão sendo ensinadas que o importante está na casa de Deus para receber bênção. As pessoas estão sendo ensinadas a buscar não a presença de Deus, mas o milagre. As pessoas estão sendo ensinadas que Jesus é bom porque Ele tem alguma coisa para dar, não porque Ele é o Salvador, não porque Ele é o libertador, não porque Ele vai nos levar para o céu. Mas as pessoas estão tão apegadas aqui que elas não se preocupam em céu. Para quê? Está tão bom aqui. É o que se pensam hoje. As pessoas não têm mais esse cuidado de guardar a sua fé. Claro que eu não estou falando aqui generalizando, estou falando que tem muitas pessoas nas igrejas hoje que ela não tem mais convicção nenhuma. Porque se uma pessoa tivesse essa convicção, essa certeza de ir para o céu, ela teria mais temor. Haveria se houvesse uma barreira, ela queria logo consertar-se com Deus, porque você pode ir para o céu e Jesus voltar e nos buscar, ou você pode morrer a qualquer momento, ninguém sabe, pode ser eu, pode ser qualquer um. Então, se a gente não estiver alinhado com Deus, se nós não tiver perdão no nosso coração para perdoar, não tiver em comunhão com os irmãos, a Bíblia fala do homicida, do criminoso que está muitas vezes matando dentro das igrejas. Então, infelizmente, hoje as pessoas estão apegadas tanto a coisas materiais, e até porque sai procurando informações em fonte suja, vai para o YouTube, vai para outros meios de comunicações buscar o que não encontra na palavra de Deus. O que você encontra de pessoas no Instagram, no Facebook, falando de coisas mentirosas e usando a Bíblia para enganar as pessoas, são muitas. E pessoas que se denominam como pastores, elas vão de encontro à palavra e diz às pessoas que está errado quem faz isso e quem faz isso. E as pessoas, por não procurar a palavra de Deus, por não procurar a orientação do seu pastor, por não estar nos cultos de ensino, aprendendo a palavra de Deus, eles recebem tudo sem peneirar, e abraça com tudo, e depois está inchado dentro das igrejas, dizendo que a igreja não presta, que o pastor não presta, que os irmãos não prestam, que o departamento não presta, que nada presta. E aí, daqui a pouco eles estão aonde? Lá fora. Eu estava conversando com um rapaz hoje, ele não é evangélico, e ele contou uma história para mim sobre a pergunta que ele fez a uma pessoa. Disse: por que Deus chamou Samuel? E disse que a pessoa disse: eu não sei não, mas quanto tempo você tem de crente? Tenho tanto tempo de crente. Ele disse: e você não sabe disso? Ele disse que ele foi ler e foi pesquisar para saber por que foi que Deus falou com Samuel daquele jeito. E nós conversando, eu comecei a conversar com ele, explicando quem era Samuel, de onde veio Samuel, como foi gerado. Começamos ali a falar sobre a palavra de Deus. Ele disse: irmão, infelizmente tem pessoas que não, crente na igreja não tem conhecimento. Eu disse: sabe por quê? Porque essas pessoas não vão para o culto de ensino, essas pessoas não leem a palavra de Deus, essas pessoas não querem aprender, elas querem ensinar o que ela nunca aprendeu. Não pode. E às vezes está aí nos púlpitos pregando, parecendo que conhece tudo. Aí vai pregar sobre quem? Nadal, Danal, né? Vai pregar sobre Danal. Há um vídeo aí circulando aí, os cabas cantam aquele hino: solta o cabo, Danal, toma o remo nas mãos. E aí o camarada escuta isso aí, está ali para pregar, e de repente o camarada diz assim: eu ia pregar sobre Davi, mas agora eu vou pregar sobre Danal. Danal era um homem muito cheio de Deus, Danal era isso, Danal era isso. E os cabas começam a circular na rede social e mangando, zombando. O cara foi pregar, quem chamou, né? Não sabia nem quem era o camarada, com certeza, sabia se ele era pastor ou não, se era pregador ou não, chamou por embogação talvez, ou indicação de alguém. E o camarada vai pregar sobre Danal, e virou uma chacota, zombaria, né? E tem muitas pessoas por aí denominadas pregador. E eu acho interessante que hoje não tem mais servo de Deus mais não. Mesmo se chegar no lugar e dizer: quem é você? Sou servo pela misericórdia de Deus, estou aqui para servir. Hoje não. Você chega aqui, encontra uma pessoa, vai dizer: ô meu irmão, o senhor é o que? Missionário. É o que? Missionária. É o que? Apóstolo, pastor, bispo. E sai, sabe? Você não encontra mais servo nem serva de Deus mais não. Não encontra, está com dificuldade da gente encontrar servo. Quem é você?
sou apenas servo, estou aqui para servir. Não, sou isso. Já vi até pessoas drogadas que andam por aí com a Bíblia, chega nos cantos e sou presbítero, e não é nada, é um drogado. Um dia ele foi lá para a igreja, veio para aqui também, quando nós éramos de lá, veio para aqui também, e eu fiquei só olhando para ele. Ele pensava que eu era algum menino que não sei quem é ele, eu ia dar a oportunidade para subir no púlpito. O púlpito é um lugar sagrado. Hoje as pessoas estão subindo nos púlpitos da igreja para falar besteira, tolice, pregar o que eles pensam, o que eles querem, e viver uma vida de qualquer jeito. A igreja do Senhor é um lugar sagrado. A gente está na casa de Deus. A Bíblia diz casa de oração, onde Deus se revela através da sua palavra. Os feiticeiros, que aqui tem um sentido, o termo origina-se da palavra droga, e mostra aquele que usa droga, poções mágicas e venenos, né? Então, naquele tempo, essa linguagem era de pessoas que faziam aquelas poções, aquelas coisas, que era tido também como feiticeiro por conta do que eles trabalhavam e mexiam. Então, o Senhor Jesus, ele disse que não entra também no reino dos céus essas pessoas que praticam essas coisas. Quem quiser dizer que vai, a pessoa tem a boca para dizer o que quiser, mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Se ela disser que é, se ela disser que não é, não é. Se ela disser que vai, vai. Se ela disser que não vai, não adianta dizer que vai. Se ela diz que não, não. É a palavra de Deus, que as pessoas creem ou não, mas ela é a palavra de Deus, e ela tem autoridade maior do que qualquer ser humano na terra. Os idólatras e mentirosos são aqueles, os idólatras, que deixaram a adoração ao único Deus verdadeiro e voltaram a adoração a quê? Aos falsos deuses, né? Feito por mão humana. Pode ser pessoas, objeto, algo da natureza, aquilo que toma a primazia em sua vida, né, no lugar de Deus, e torna-se seu ídolo. Então, a idolatria, ela pode ser uma criança, pode ser um carro, pode ser o dinheiro, pode ser qualquer coisa, porque aquilo que assume, que toma o lugar de Deus. Às vezes as pessoas se apegam, como o irmão Luiz falou aqui do testemunho, que a pessoa está aperreando ele, e ele disse, não, eu vou para a casa de Deus. Então tem muitas pessoas que apegam-se tanto no dinheiro, que ela não consegue vir para a casa de Deus. Ela pega-se tanto a negociar, e esquece da casa de Deus. Daqui a pouco ele está desviado, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. Por dinheiro, a gente sabe de notícia que filho mata o pai para ficar com a herança, ou vice-versa, né? Isso mundialmente acontece, esses casos, por causa do dinheiro. Pessoas traem um ao outro, matam-se, né? Sócio destrói um ao outro por causa do amor ao dinheiro, porque coloca o dinheiro acima daquele que é Deus. Então a idolatria, ela pode ser qualquer coisa. Tem cara que pega um carro, compra um carro, não quer vir mais para a igreja, porque o carro está acima da vontade de Deus, né? Então aquilo que você coloca, que toma o espaço de Deus na sua vida, simplesmente a pessoa passa a se tornar um idólatra, agarrado a ídolo, né? Ou fazer petição a uma imagem, né, feita por mão humana. A pessoa se dobrar diante dela, se prostrar diante dela, também é colocar aquilo acima ou no lugar de Deus. Salmo 115 fala sobre isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas os ídolos deles são prata, ouro, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, pé, mas não anda, e fica semelhante a ele aqueles que seguem ou que fabricam. Então, tudo que assume o lugar de Deus, a pessoa coloca isso no seu coração, na sua vida, ela torna-se o seu ídolo. E o ídolo, e quem é idólatra, quem segue a ídolo, não pode entrar no reino do céu. Um dia eu vi um camarada aí, um padre ensinando, dizendo que, mas Deus mandou Moisés fazer uma serpente, não é uma imagem? E, exatamente, fez de metal, mas quando Deus mandou,
você não vê Deus dizendo assim: vocês vão se prostrar e adorar ela. Não, era contradizer a sua própria palavra. Lá em Êxodo 20, ele fala: não se curvará diante das imagens de escultura, né? Não se dobrará diante dela, nem petições nenhuma, porque eu sou um Deus zeloso, eu sou o Deus verdadeiro. Então Deus fez a serpente de metal, mas ele disse assim: ó, quando vocês verem uma praga de serpente no deserto, quando você for picado, corra e olhe para a serpente. Ela ficava ali de bronze no sol. E aí quando as pessoas eram picadas, aquela olhava para a serpente, ela era curada. Aí Jesus fala sobre essa serpente. Jesus diz assim: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para curar e para sarar aqueles que estão feridos, que estão com o veneno do pecado, que estão mergulhados no pecado por causa da queda do homem. Todos pecaram. Então Jesus estava dizendo: eu sou a cura, eu sou o antídoto para vocês que foram picados pela serpente, Satanás que fez o homem pecar. Todos estão contaminados, mas eu sou a cura. Então ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então a idolatria é um pecado diante de Deus. Mentirosos, os que amam a mentira, são os que abominam a verdade e negam a Cristo e a sua palavra. Alerta e cuidado com o relativismo, né? Então tem muitas pessoas que levam isso, não é nada não. Tem gente que mente tanto que a pessoa acredita, porque ele mente com tanta força que parece que é verdade, porque ele é viciado em mentir, né? É viciado em mentir. E as pessoas que mentem, ela não consegue parar de mentir, porque ela é viciada, é um praticante da mentira. E aí qualquer coisa ele mente, né? Tem pessoas que vai vender uma coisa e às vezes ela vende mentindo, mas conta uma mentira tão que as pessoas acreditam, vem comprar aquele objeto que o cheio está quebrado. A mentira é uma coisa terrível. Por causa de mentira, de falsas palavras, pessoas já morreram por causa de mentira, né? Que hoje é chamada fake news. As pessoas falam coisa, às vezes na rede social de uma pessoa, e fala com tanta firmeza que as pessoas passam a acreditar que é verdade, sendo mentira. Outro dia uma professora inocente estava numa favela, foi visitar não sei quem, chegou para lá, mataram a mulher, dizendo que a mulher era envolvida com as coisas. A mulher não era nada disso. A mentira é uma desgraça na vida do mentiroso, para fazer desgraça na vida dos outros. Então muitas pessoas já perderam a vida por isso, né? Agora há pouco, foi ontem, se eu não me engano, foi hoje, houve uma reportagem que uma mulher, o marido não ficou com ela, não queria mais ficar com ela, e ela foi lá e procurou. E quando os cabras soube disso, já foi para pegar o cabra, para levá-lo, e já ia levando. Mas aí disse o repórter que deram uma cochilada, e o cabra correu para a delegacia e foi pedir socorro. E aí ele escapou. E aí a polícia foi atrás de quem? Da mentirosa. E ela confessou o que tinha feito. Quer dizer, o rapaz ia morrer inocente por causa da mentira. Então, aqueles que praticam a mentira não entram no reino do céu, porque ele não abandona a mentira para viver a verdade em Cristo. Não consegue viver uma verdade com Deus. Uma última mensagem de Cristo à igreja. Jesus se volta para a noiva com uma última mensagem. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu, o Senhor. Jesus se identifica que a mensagem que estava sendo entregue a João era ele mesmo quem estava enviando. E ele diz: a mensagem não se limita apenas àquele tempo, mas à igreja de Cristo de todos os tempos, em todos os lugares. A mensagem do Senhor
mesmo que foi lá escrita há mais de 2000 anos, mas ela é atual. É para nós despertarmos hoje e viver uma vida com Deus, porque nós vamos ter um encontro com o Senhor. O propósito de Cristo é que todos conheçam a mensagem do Apocalipse. Por quê? Porque ele revela, é o livro da revelação, que fala como vai terminar todas as coisas. Esse livro tanto revela passado, como revela o tempo que os apóstolos viveram, e o tempo que nós estamos vivendo, e o tempo que tudo vai acontecer para se cumprir toda a palavra que o Senhor falou. É atual, a Bíblia é atual, porque ela foi inspirada por Deus para se cumprir em nossas vidas. Os fatos revelados no Apocalipse não devem ser encarados como distante de nós. Devemos esperar a volta de Cristo a qualquer momento. Por isso que nós temos que estar pronto toda hora. Toda hora. Me lembrei que um dia eu morava nessa casa e era aproximadamente umas 2 horas da manhã. Me acordaram batendo nessa porta aí, foi uma tribulação. Um rapaz estava meio aperreado, estava na igreja, mas estava sem noção e fazendo umas coisas erradas, né? Aí nós dormindo, bateu na porta, ele com aquelas, não tem aquelas touquinhas que tem uma coisinha pendurada, né? Nem Papai Noel, não, as touquinhas, a pessoa dorme com aquelas touquinhas. Ele estava com aquela touquinha na cabeça, com roupão de dormir. E aí ele batendo na porta, veio mais uns irmãos que moram ali, e vieram para cá para ver se eu estava aqui, porque achava que a igreja tinha ido embora. E ele disse: bom, se o irmão volta e não estiver lá, nós estamos perdidos. Aí correram para cá, e eu dormi no sono tão bom. Aí vem na porta aí, não vai. Quando eu abri a porta, graças a Deus que o senhor está aqui. Eu digo: oxê, o que foi que houve? Não, porque eu pensei que Jesus tinha buscado a igreja e nós ficamos. Mas o senhor está aqui. Eu digo que se eu estiver errado também fiquei. E agora? Aí eles ficaram aperreados. Não, irmão, o senhor está bem com Deus? Não estou bem com Deus. Mas por que vocês estão aperreados? Não, porque eu saí na rua e não vi ninguém. Então eu sonhei que Jesus voltava e eu estava desesperado, e eu fui bater na casa do irmão Samuel. O Samuel também está desesperado. Fui na casa do irmão e todo mundo está desesperado. Aí vim saber se realmente Jesus voltou. Meu filho, Jesus não voltou não. Nós estamos todos aqui. Está eu, meus filhos, a minha esposa, tudo aqui. Aí nós fomos na casa dele, né, conversar com ele. Ele tirou aquela touquinha que era de dormir. Nós fizemos uma oração, lemos a Bíblia. Eu não sei nem se ele dormiu mais. Eu acho que ele não dormiu não. Aí no outro dia eu conversei com ele. Eu disse: está tudo bem? Não, está tudo bem, irmão, porque eu pensei que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado. Eu disse: está vendo? Sai jeito, né? Porque a falta de convicção, de certeza, gera medo. Mas quando você está bem com Deus, ora, se Jesus voltar, se você estiver dormindo, você vai. Se estiver acordado, você vai. Onde você estiver, você vai. Porque só vai escutar a trombeta quem estiver ligado com Deus. Quem não estiver ligado não vai ouvir, mas quem estiver ligado fará o que ele fez. Esse jovem entrará em desespero, porque saberão que Jesus veio de verdade e eles não foram, porque brincaram e zombaram e desprezaram a verdade de Deus, mesmo estando na igreja, né? O objetivo divino em revelar essas coisas ao seu servo é preparar a noiva para a chegada de quem? Do noivo. A palavra de Deus, ela foi revelada para despertar a gente sobre a volta de Jesus. É preciso despertar para uma vida mais próxima de Deus. Não basta ser religioso, irmão, não basta estar na igreja. É preciso ter essa certeza, essa convicção de que você está com a vida alinhada com Deus. E se Ele voltar, ou se você morrer, você vai ser guardado com Ele. Essa é a certeza, essa é a convicção. Os discípulos se encontravam e se abraçavam e beijavam com o Espírito Santo e diziam: ora vem, Senhor Jesus, que Ele venha, estamos aguardando que Ele venha.
E essa tem que ser a esperança. Por isso que eu disse no início, muitas pessoas não estão mais com convicção de ir para o céu, mesmo estando na igreja, porque eles não querem ir para o céu, porque o céu incomoda. As pessoas que não estão ligadas com Deus, que estão em pecado, fazendo o que quer, ela não quer ir para o céu, porque o céu incomoda. Essa palavra céu incomoda quem não está alinhado com Deus. Mas quando a pessoa está bem com Deus, ela fica com seu coração: Senhor, se o Senhor voltasse, nós íamos para o céu, para a eternidade, onde não tinha mais dor, nem pranto, nem choro, tudo ia passar. Mas quem não está com essa convicção, ele tem medo que Jesus volte, ele tem medo. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Certeza, pronto para o chamado. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então a pessoa que ela tem esperança de ir para o céu, ela está aqui, ó. Senhor, o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem é a esposa? A igreja. A igreja é a esposa de Cristo. A igreja é aquela que está aguardando o seu esposo. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Os que cometem iniquidade serão lançados no lago de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Os desobedientes sofrerão eterna perdição. Eterna perdição, porque escolheram o caminho da perdição. Deus não fez o inferno nem um lago de fogo para o homem, mas o homem, pela prática do pecado, por esquecer o seu Criador, por desprezá-lo, vão para lá por sua desobediência, porque não abandonaram o seu pecado. Não é Deus que lança, é a pessoa que escolhe o meio de viver de qualquer jeito, sem respeitar a Deus, sem respeitar a sua palavra. Por esse motivo, as pessoas vão para lá. Não é que Deus é mau, é que o homem é mau e o homem não quer se curvar diante de Deus, quer viver a prática de pecado. Três personagens aparecem respondendo à promessa de Cristo de voltar brevemente. O Espírito Santo, fala com a igreja. O Espírito fala com a igreja, dá dons, ministério e prepara para o arrebatamento. A igreja anela, ama a volta de Cristo, pois está no mundo, mas pertence a Deus. A Bíblia diz: nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui. A nossa pátria não é essa, a nossa pátria está no céu, que é a nova cidade, a nova Jerusalém. Nós somos do céu, por causa de Cristo. Quem ouve, não é tarde demais para muitos, não é tarde demais para que muitos sejam libertos pela mensagem e responda: vem. Mas essa mensagem, quem é que tem que dizer? Quem é que tem que pregar? Essa mensagem, quem tem que pregar é essa aqui, ó, a igreja. A igreja é quem está aqui na terra para dar o alerta a quem está desacordado. É o papel da igreja gritar, anunciar. A Bíblia diz que nós devemos tocar trompeta, pregar com alta voz, para que aqueles que estão presos sejam libertos, seja livre pelo poder da palavra de Deus. A igreja tem um papel importante aqui na terra, que é ela que grita, que anuncia as boas novas de salvação àqueles que estão fora da presença de Deus. Para nós concluirmos nesta lição, vemos que vivendo em obediência à palavra de Deus, o cristão aguarda a volta iminente de Cristo e a vida eterna. Para o ímpio, a revelação do Apocalipse é uma oportunidade de salvação que deve ser recebida quanto antes. Amém? Então, irmãos, a Bíblia revela esse novo céu e essa nova terra, que vai ser transformado. Tudo que há aqui será
desfeito, para que haja novo céu e nova terra. Por que a gente não consegue ver Deus? Por que a gente não consegue enxergar Deus com nossos olhos? Porque nós somos pecadores. O homem em pecado não pode ver Deus. Mas quando acontecer a transformação, a regeneração do nosso corpo, abatido, velho, pecador, quando o nosso corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, nós seremos transformados, semelhantes ao corpo dos anjos, nós poderemos ver Deus. Esse céu que a gente vê aqui, ele vai desaparecer, e o céu que nós vamos ver é o céu do trono de Deus. O céu que nós vamos ter para a gente, quando tudo aqui for queimado, no grande dia do acerto de conta de Deus com a humanidade, do juízo final, esse céu que a gente vê aqui não existirá mais, porque esse céu foi criado para nós sabermos e vermos o que Deus criou, o seu poder. Está em Hebreus 1, que Deus falou de várias maneiras da criação, em tudo que Ele criou, para que o homem entenda. Paulo também fala em Romanos sobre essa criação, que o homem vê, e pelo que ele vê, ele deve crer em Deus, na sua criação, no seu poder de criar todas as coisas. Só que o homem, na sua incredulidade, não consegue entender nem enxergar essa bondade de Deus. Mas quando isso acontecer, que houver toda essa transformação, o mundo que a gente vive hoje vai ser como no passado. Será restaurado todas as coisas, tudo. E a terra, a Bíblia diz que a nova Jerusalém descerá do céu, e nós habitaremos nela, porque o céu e a terra será uma coisa só. O homem não terá mais a força da gravidade para se limitar. Se a gente pular, a gente desce, por causa da força da gravidade. Mas quando nós estivermos nesse corpo semelhante ao dos anjos, esse corpo glorificado, nós não teremos limitações com gravidade, porque nós poderemos ir para o céu, aonde o trono de Deus habita, ou habitar aqui. Então será uma coisa que você pode estar lá ao mesmo tempo, ver Deus, poder contemplá-lo, porque a Bíblia diz que olho a olho, face a face, nós veremos o Senhor. Porque esse homem aqui, esse corpo aqui, não consegue ver Deus por causa do nosso pecado. Moisés foi o homem próximo de Deus e pediu para ver Deus. Ele disse: você não pode me ver, o homem que me vê morre. Mas Jesus disse que um dia nós estaríamos diante de Deus, e nós iríamos ver Deus com os nossos olhos, face a face. Então essa promessa, ela permanece de pé até que o Senhor venha. E quando Ele vir ressuscitar os seus filhos, o povo de Deus, a igreja do Senhor, quando Ele transformar a igreja em um corpo glorioso, nós poderemos contemplar Deus com nossos olhos. Então essa terra aqui se desfará em tudo, os elementos serão queimados, nada ficará, dissolverá, e isso será totalmente restaurado. Imagine quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: haja peixe nos mares, as árvores produzam frutos, e Ele começou com a sua palavra criando todas as coisas. Quando tudo isso é eliminado, Deus vai criar um novo mundo para o homem habitar nele, com tudo aquilo que o homem tem direito. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. O homem agora vai voltar a viver como Adão e Eva num paraíso, aonde tudo é diferente do que nós já vimos aqui. E a Bíblia diz que na Jerusalém tem a árvore da vida, e a gente vai se alimentar. Nós não vamos viver só adorando, glorificando, nós vamos se alimentar, porque a Bíblia diz que nós vamos se alimentar com o fruto da árvore. Então nós vamos ter uma vida que será ainda um mistério, porque nada foi revelado totalmente. Mas o que João viu foi para a gente ter certeza que um dia vamos para esse lugar, que um dia nós vamos desfrutar desse melhor de Deus, que um dia, ou quando nós chegarmos lá, a Bíblia diz que não haverá mais choro. Por quê? Porque não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. As coisas velhas passaram, não haverá mais nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, não existirá mais isso, até porque a natureza do homem pecaminosa será desfeita, o corpo será desfeito, esse corpo velho abatido será revestido da imortalidade, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, e o próprio Satanás será lançado no lago de fogo, onde é a segunda morte. Ele não tentará mais ninguém,
O homem será agora livre para adorar a Deus, e o melhor, nunca o homem morrerá. O homem viverá a eternidade para sempre. É como que nós tivéssemos um dia que ele nunca acabasse, vivesse eternamente em um único dia que nunca terá fim. Você já pensou nisso? A gente se preocupa, né, o dia todo, tem que cuidar, porque senão já passou tantas horas, daqui a pouco é de noite, tem que dormir, tem que acordar. E lá não tem isso. Lá você não vai se preocupar com isso, né? Para quem não gosta muito de trabalhar, né, lá também não vai ter trabalho. Ninguém vai se preocupar com isso, né? Acordar cedinho de madrugada, tem que correr atrás, né? Frio, calor. Não, lá é o lugar onde viveremos em paz eternamente. Que Deus abençoe os irmãos. Fique de pé, por favor. Vamos encerrar esse culto agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de estarmos nessa noite aqui. Bom seria que todos estivessem, mas nem todo mundo tem ânimo para estar nos cultos. E eu e você, nós tivemos coragem, força para estar aqui. E Deus, com certeza, Ele vai recompensar cada um que se esforçou para estar aqui, porque a Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força, temos que nos esforçar. E às vezes, por falta de um ensino, por falta de conhecimento, a Bíblia diz que as pessoas se corrompem, se destroem, e por muitas conversações, muitas coisas que você escuta por aí, ela é corrompida, desanima, né? Porque a gente encontra muito aí na rede social pessoas defamando as igrejas, os pastores, destruindo mesmo, para que as pessoas não tenham prazer de vir para a casa dele, não acreditem mais em ninguém. Há um tempo passado, você, quando viu o pastor dizer uma palavra, você acreditava, né? Rapaz, é verdade. Hoje, o pastor fala hoje, é que nem que fala ninguém. As pessoas não acreditam mais, porque vê tantos pastores que dizem pastor aí, pessoas mentirosas, fazendo tanto pecado, cometendo crime, fazendo tanta coisa terrível, que hoje, quando se fala em pastor, já não é mais uma confiança, né? De primeiro você chegar num lugar assim, você é crente? Eu sou crente. Acaba vendia até, né, só pela palavra da pessoa, entendeu? Só pela palavra. Eu, quando fui procurar emprego uma certa vez, o cara me perguntou logo: por que eles chamam de irmão na empresa? Eu disse: porque eu sou crente. Ele disse: tinha 3 para fazer o teste, mas eu quero você, eu quero uma pessoa crente. Ainda foi no tempo que as pessoas acreditavam nos crentes, né? Mas louvo a Deus, irmão, porque eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei, em todas elas, irmão, todas que eu trabalhei, as pessoas passaram a acreditar que ainda existem pessoas fiéis a Deus, que ainda existem pessoas que gostam de viver a Bíblia, a palavra de Deus, que pregam e vivem o que pregam. Então ainda tem pessoas que transmitem para as pessoas confiança e paz no coração. Por isso que ainda tem pessoas que ainda pedem para você ir orar, para você ir lá visitar, porque elas confiam e olham e observam a sua vida, como você vive diante de Deus. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Eu convido o diácono Adriano para estar orando e agradecendo a Deus por este culto, em nome de Jesus. Meus irmãos, com a paz do Senhor, vamos orar. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos, Senhor, por estar aqui na Tua casa e aprender a Tua santa e poderosa palavra, que o Senhor tem dado força a cada um de nós para chegarmos aqui, Senhor. Que o Senhor continue nos fortalecendo, sempre, sempre nos guiando, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para que nós sempre venha fazer a Tua vontade e o Teu querer nessa terra, até que o Teu Filho Jesus volte para nos buscar. Meu Deus, fortalece, Senhor, os crentes que estão desanimados, Senhor, visita todos os nossos familiares, ó Deus, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, ó Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, todos dizem. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem: Deus abençoe, vão em paz, em nome de Jesus. Se Deus permitir, domingo estaremos aqui adorando a Deus no culto de adoração ao Senhor.